A Polícia Federal deflagra nessa manhã a Operação Sequaz, que se refere ao ato de seguir ou vigiar. O objetivo é desarticular uma organização criminosa que pretendia promover ataques contra servidores públicos e autoridades, incluindo homicídios e extorsão mediante sequestro. A operação ocorre em pelo menos 5 unidades da Federação: Rondônia, Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e São Paulo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, postou inclusive um tweet sobre a operação, cumprimentando as equipes da Polícia Federal pelo importante trabalho. Cerca de 120 policiais federais cumprem nesse momento 24 mandados de busca e apreensão, 7 de prisão preventiva e 4 de prisão temporária. De acordo com as investigações, os ataques poderiam ocorrer de forma simultânea e os principais investigados se encontram nos estados de São Paulo e também no Paraná. Daqui a pouco outras informações com a nossa reportagem em Brasília, inclusive citando alguns nomes dessas autoridades que seriam alvo desta quadrilha, desta operação. E falando sobre esse assunto, girando os nossos comentaristas, começando por você, Dávila, uma operação importante da polícia com denúncias gravíssimas. É verdade, Thiago. E aí no Twitter do ministro Dino está escrito um senador. Esse senador é Sérgio Moro, que é um dos que estava na lista que poderia ser sequestrado ou morto por essa quadrilha. E veja só, ontem mesmo o presidente Lula deu uma declaração de baixíssimo calão, justamente dizendo que ele quer estar na presidência da República para vingar o senador hoje, o Sérgio Moro. Ou seja, veja a irresponsabilidade do peso da palavra de um presidente da República dizendo que quer usar o cargo para vingar um senador que naquele tempo, evidentemente, era o grande homem da Lava Jato. E agora, nessa ação da polícia, acabam desmantelando uma quadrilha que uma das pessoas é justamente Sérgio Moro. Imagina se tivesse acontecido uma tragédia. O que ia ser? Será que a fala do presidente da República estimulou o crime? Imagina a confusão que ia dar. Por isso que eu digo, está na hora de Lula vestir o terno de presidente e tirar a roupa de militante. Ele precisa governar para o Brasil. O Brasil precisa ter um presidente da República. Hoje em dia não tem ninguém lá no Palácio do Planalto. Focado nas prioridades da nação, retomada do crescimento, saneamento, segurança para os investimentos. Então, esse tipo de operação mostra como que a irresponsabilidade da fala do presidente da República pode desencadear um crime que pode causar enorme confusão no país. É hora do Brasil baixar a bola, pensar em governar o Brasil e parar de sair desse palanque político que só vem aumentando a tensão política, o radicalismo, a divisão da sociedade, que é tudo que o Brasil não quer. A principal função hoje do presidente da República é pacificar o país e não insuflar. E essa operação, felizmente, foi desencadeada, que poderia causar uma tragédia muito maior, com consequências gravíssimas, principalmente por causa da fala inadequada do presidente da República, que até agora não vestiu o terno de presidente. Ele continua sendo apenas um militante que não olha para as questões fundamentais da nação. Amanda, o presidente incita a violência e eu queria que você comentasse também importantíssimo trabalho da Polícia Federal e da inteligência, principalmente, se antecipando, evitando o cometimento de crimes. E se você acha legal que o ministro da Justiça poste em redes sociais ocorrências como essa para que todos saibam? Adriana, não dá para associar uma coisa a outra, né? A fala do Lula foi ontem, foi uma fala de um desabafo, de um sentimento de vingança natural que, desculpe, qualquer ser humano tem contra o seu algoz. Não que eu ache certo ele falar isso como presidente da República, mas quem nunca nutriu um sentimento por qualquer inimigo desse tipo, que atire a primeira pedra. O próprio ex-presidente Bolsonaro vivia xingando o Lula à torta e à direita, né? Então, assim, eu acho que se alguém insuflou
insuflou essa radicalização, essa polarização, essa divisão tóxica, agressiva, violenta na sociedade brasileira foi o bolsonarismo nos últimos 4 anos, não tem a menor dúvida em relação a isso. Tanto é que o discurso, o nível de agressividade da retórica, do discurso da política, baixou muitíssimo desde que o Bolsonaro deixou a presidência. Eu acho que isso é público e notório nos veículos de comunicação, nas redes sociais, no debate entre as famílias, nos grupos de WhatsApp. É impressionante como diminuiu muitos decibéis. Agora, não dá para associar a fala de Lula ontem, que eu acho que foi mal colocada, eu acho que foi errada, sim, mas não acho que seja uma fala que incite a violência ou a violência contra Sérgio Moro. E não dá para associar uma fala que foi feita ontem em um grupo que foi desbaratado hoje. Obviamente, essa investigação da Polícia Federal já vinha acontecendo, imagino que há meses, né? Porque até você desbaratar, encontrar, identificar os criminosos e prender uma quadrilha, levar a cabo uma operação dessa, isso exige um grande esforço, um grande trabalho de inteligência, não tem nada a ver com a fala do Lula ontem, só foi uma associação infeliz. Se o Moro é um dos alvos, ou foi um dos alvos dessa quadrilha, se ele tem informações nesse sentido, é muito grave, sim. Acho que ele tem que se pronunciar, a Polícia Federal tem que ser parabenizada pelo seu trabalho. Quem divulgou isso nas redes sociais foi o ministro da Justiça, Flávio Dino, que é um homem de confiança do Lula, nomeado por Lula. Então, óbvio que o interesse da Polícia Federal e do governo é de impedir que crimes sejam cometidos ou levados a cabo por uma quadrilha, seja contra um adversário político, seja contra um aliado político, contra quem quer que for. Esse é o papel do Estado. O Estado tem que agir dessa forma, coibindo a criminalidade e não incentivando ou insuflando, mesmo que seja contra o adversário político. Até porque hoje pode ser um adversário político, amanhã pode ser contra um aliado seu. Todos eles acabam sendo alvos de grupos. Agora, é muito preocupante que um grupo, né, tenha se formado uma organização criminosa para cometer, veja a gravidade disso, atentados contra políticos, contra autoridades e funcionários públicos, porque antes a gente tinha protagonizado e visto casos, né, de pessoas se matando por ódio político, né? Bolsonarista matando lulista, lulista matando bolsonarista, depois de uma discussão muito quente, o que já era horrível, né? Péssimo. Agora, você imaginando que tem um grupo agindo premeditadamente contra políticos, servidores públicos e autoridades, olha, eu acho que a gente caminha agora para um outro grau de violência na política, violência de fato instituída e agora apropriada por organizações criminosas. É muito, muito grave isso que aconteceu hoje.